bem, eu sei que várias pessoas já fizeram um vídeo explicando como configurar o OBS Studio. Mas uma outra coisa que eu também sei é que essas pessoas não têm a minha visão sobre o assunto. E hoje eu vou te mostrar como configurar o seu OBS para fazer transmissões e gravações, mas também o que configurar e entendermos o porquê de a gente vai estar fazendo essas coisas que eu vou te mostrar. Antes de mais nada, muito prazer, meu nome é Diego e você está no Manual do Didio. Fique à vontade para me ajudar deixando o seu like aqui no vídeo e a sua inscrição no canal, mas assim, sem pressão. Fica a teu critério. O primeiro passo que a gente precisa realizar é o download do programa, então para não ficar enrolando muito, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então é só vocês chegarem aqui nessa página, escolher qual é o sistema que vocês usam e baixar o instalador através da opção que vocês preferirem. A mais recomendada é essa primeira aqui que está dizendo baixar instalador. Uma vez que vocês baixaram o arquivo de instalação, é simplesmente seguir aquele processo que a gente faz para a maioria dos programas que a gente instala no nosso computador. Dá 2 cliques no ícone, né, no executável, vai seguindo ali o Next, concordando com os termos, colocando o caminho que vocês querem instalar o programa, bem padrãozinho, não tem mistério. O segundo passo que a gente precisa realizar, pessoal, é fazer o teste de velocidade da nossa internet. Para fazer isso, é só digitar no Google ali teste de velocidade e entrar num dos primeiros sites que vai aparecer. A gente vai ver se a velocidade de internet, tanto de download quanto upload que está sendo entregue para nós, está de acordo com o plano que a gente contratou com a operadora, mas o mais importante é a gente saber exatamente quanto que é a nossa velocidade de upload para a gente poder configurar depois no OBS a respeito das transmissões que a gente vai fazer. Se você está querendo saber a configuração apenas para gravação, aí tu não precisa se preocupar com essa parte. Vocês simplesmente iniciam o teste, esperam ali o valor acontecer e de preferência não tenha nada que esteja utilizando nem o download e nem o upload no seu computador na hora que vocês forem fazer o teste. O terceiro passo é você verificar as recomendações da plataforma que você vai utilizar para fazer lives, tá? Aqui vocês estão vendo que eu estou utilizando a Twitch como exemplo e eu também deixei aqui do lado, né, o outro site que é do YouTube, mas dependendo se vocês forem utilizar outra plataforma, provavelmente eles devem ter também uma página que vai apresentar essas informações para vocês. A gente tem vários exemplos de como a gente tem que utilizar algumas configurações, se tratando de resolução, bitrate, que a gente vai precisar também configurar lá no OBS, e algumas outras informações que também são importantes, tá, pessoal? E essas duas páginas, tanto do Twitch quanto do YouTube, eu vou deixar aqui na descrição para ficar mais fácil para vocês. Quando a gente abre um OBS Studio recém-instalado, a primeira coisa que vai aparecer para nós é esse assistente de configuração. Ele é interessante porque a gente pode escolher aqui fazer isso de forma automática e o próprio OBS vai analisar a nossa internet, as peças que a gente tem no computador, né, memória e tal, o que a gente pode entregar, e daí ele vai utilizar essas referências para meio que fazer ali uma configuração já que ele vai dizer que tá bom. Não quer dizer que a gente não possa mudar, mas é bom porque a gente pode ter uma noção do que é que a gente pode fazer com o OBS, né? Eu não vou perder muito tempo aqui, pessoal, por isso eu vou cancelar, mas se vocês quiserem, coloque aqui otimizar para transmissão, sendo gravação opcional, ou então se vocês forem apenas fazer gravação, coloquem aqui, né, na segunda opção, tá bom? Vamos cancelar aqui. E agora vamos para o que importa, pessoal. A gente vai ter que ir lá na aba de configurações, que a gente pode acessar ou aqui por baixo, ou então aqui em arquivo e configurações. Aqui no geral, pessoal, são coisas mais básicas, tá? Então vocês vão definir, não tem muito o que falar sobre isso. Escolham o idioma que vocês acham que é mais tranquilo para vocês. Imagino que seja português. Escolham o tema também. Para mim é dark, eu acho mais tranquilo para os olhos, né? Não machuca tanto. Então a gente tem aqui também uma outra parte que essa sim eu acho que é interessante, tá? Que é perguntar antes de iniciar uma transmissão ou interromper uma transmissão, né? Ele vai sempre mostrar uma mensagenzinha na tela perguntando se é realmente isso que tu quer fazer, para não esbarrar num botão ali e iniciar uma live sem querer ou terminar uma live sem querer. Agora aqui na parte de transmissão, pessoal, aqui na parte de transmissão a gente vai conectar com qual plataforma que a gente vai fazer live. Se você tá buscando apenas gravar vídeo, aqui é irrelevante para ti, tá? Mas digamos que vocês vão fazer live ou no Twitch, ou no YouTube, ou no Facebook, ou em alguma desses outros aqui. Se vocês quiserem um outro que não seja um desses, escolham o personalizado e depois coloca aqui a chave de transmissão, tá? Bom, pessoal, conectei aqui com a minha conta da Twitch. Algumas coisas mudam, né, depois nessa aba da transmissão. A gente pode desconectar a conta se quiser, né, se precisar. Aparece esse botãozinho aqui de ativar o modo teste largura de banda. E ele vai fazer uma live sem necessariamente estar ao vivo na plataforma, né? Lá na Twitch, no canal de vocês, não vai aparecer que vocês estão ao vivo, mas aqui no OBS ele vai utilizar os recursos tudo como se vocês estivessem ao vivo. É para vocês verem se está perdendo quadro, se a transmissão da taxa de bits está legal. Então essa opção aqui é interessante para vocês fazerem testes.
Aqui, pessoal, complementos do chat da Twitch. Como vocês vão poder ver o chat numa aba dentro do próprio OBS, aí vocês podem também colocar aqui esses complementos para poderem ver os emoticons dessas plataformas, tá? Agora aqui na parte de saída, pessoal, é muito importante essa parte, então prestem bem atenção. Vamos trocar aqui o modo de saída para avançado, tá? E daí a gente tem essas 4 opções: a transmissão, a gravação, o áudio e o buffer de repetição. Aqui a primeira aba, que é a de transmissão, pessoal, a gente vai fazer as configurações para as nossas lives, tá? Então vamos começar aqui pelas faixas de áudio. Aqui na primeira linha, a gente tem as faixas de áudio de 1 a 6, a gente vai escolher qual delas, qual a faixa de áudio que a gente quer que apareça na live. E daí a gente vai ter que fazer a configuração de todas as nossas fontes de áudio para ela estar naquela faixa que a gente selecionou aqui, para assim o áudio dessas fontes aparecerem na live. Se vocês quiserem uma explicação melhor sobre essa questão das faixas de áudio, faixa de VOD da Twitch, que é essa segunda linha que tá aqui, ó, eu indico para vocês esse outro vídeo que vai estar aqui no cardzinho na parte de cima, tá? Que ali eu explico muito melhor. Esse é um assunto mais complexo, que eu precisaria de mais tempo e ia deixar esse vídeo mais longo desnecessariamente, só por um assunto. E é algo que eu já tratei em outro vídeo, tá bom? Continuando, pessoal, aqui no codificador a gente vai escolher se a gente quer utilizar ou a nossa placa de vídeo ou o nosso processador. O ideal, já hoje em dia, já é consenso, né? Que a gente vai utilizar a nossa placa de vídeo para liberar o processador para as outras funções do computador. Aqui nessa opção de redimensionar, pessoal, se vocês vão querer que diminua a resolução base do computador de vocês para essa função aqui, que é a de transmissão. Mas imagine que vocês estão capturando todas as fontes de vocês numa janela que vocês configuraram ali para 1080p, tá? Se vocês quiserem diminuir ela para entregar na live 720, por exemplo, é só vocês virem aqui e marcarem a opção de 720, 1280 por 720. E aqui nessa última parte, pessoal, é onde a gente vai pegar aquelas informações que eu falei para vocês, que é a recomendação do site que vocês vão utilizar para fazer as transmissões. No meu caso, seria a Twitch. Então, digamos que eu tenha uma máquina que eu já analisei a minha internet, tá? Que eu consigo entregar uma qualidade de 720p. O que eu vou precisar colocar aqui para entregar uma live em 720p? Então eu vou vir aqui nesse site que eu mostrei para vocês anteriormente, vou pegar a parte aqui que eu vou utilizar os recursos da minha placa de vídeo, vou descer aqui até o 720 e eu vou escolher, será que eu quero o 60 fps ou 30 fps? 60 fps é melhor porque a live fica mais fluida, mas também exige mais do computador de vocês. Então tem que ver se vocês têm capacidade para isso ou não, tá bom? No meu caso eu vou utilizar como exemplo a 720 e 60 fps, então vamos fazer as configurações aqui. A resolução eles estão me dizendo para colocar 720, né? Porque é o que eu quero. Então aqui, ó, redimensionar a saída, a gente deixa aqui marcadinho e bota 720. Aqui, no controle de taxa de bits, pessoal, eles indicam que a gente utilize o CBR, tá? Então a gente vai deixar aqui o CBR. Agora aqui na opção de taxa de bits, pessoal, é aqui que entra aquele teste de velocidade que eu pedi para vocês fazerem lá no começo, tá? Se naquele teste o resultado do upload de vocês ele for o dobro da recomendação que o site da plataforma que vocês vão utilizar está pedindo, então vocês estão tranquilo, pode fazer de boas, tá? Vocês não vão ter nenhum problema. Para eu poder fazer uma transmissão em 720 a 60 fps, ela quer que eu tenha 4500, então para isso eu precisaria ter pelo menos 9 MB de upload na minha internet, tá bom? Então isso seria o dobro do que eles estão pedindo. Esse é o mais recomendado, não quer dizer que vocês não possam fazer, se vocês tiverem, por exemplo, 6 MB de upload, tá? Vocês não possam entregar isso aqui. O ideal é que seja o dobro para a gente ter uma margem, né, por causa das oscilações da internet e também porque a gente não vai utilizar a nossa internet apenas para fazer a transmissão. Ela também vai ser utilizada em outras coisas que a gente vai estar utilizando quando a gente está fazendo a nossa live. Então por isso é importante que vocês tenham uma margem, né, consideravelmente alta. Por isso eu estou falando do dobro. Mas se vocês quiserem arriscar, vocês têm 6, por exemplo, quiserem colocar aqui 4,5 para fazer a live nessa qualidade, vocês podem tentar. Aí vocês têm que fazer esses testes, né? Para vocês verem se não vai ter perda de quadro, se a transmissão da taxa de bit não vai ficar muito ruim, né? Então, se vocês verem que tá legal, aí vocês mantêm. Se não, vocês dão uma diminuída na qualidade da live. Aqui, pessoal, no intervalo de keyframes, até teve uma vez que eu vi um cara que explicou o que era isso aqui, mas eu não me recordo mais, tá? Porque já faz muito tempo. Eu costumo deixar em 0, tá, pessoal? Aqui a predefinição, aquele site lá que eu mostrei pra vocês, pede pra gente deixar em qualidade, que é o que já tá. Aqui o perfil também é da mesma forma, a gente pode deixar em high. E aqui também, ali nas recomendações,
recomendações da Twitch, a gente tem que deixar 0 e os B-frames máximo a gente deixa 2. Vamos para a aba agora da gravação, pessoal. A gente ainda tá aqui dentro de saída, tá bom? Então aqui a gente pode deixar padrão. Aqui nesse segundo, né, no caminho da gravação, a gente vai escolher aonde que os vídeos que a gente vai estar gravando vão ficar, né, o vídeo bruto, digamos assim, antes da gente editar. Aqui a gente pode escolher se a gente quer gerar um arquivo sem espaços, né, com o nome do arquivo sem espaços. Fica a cargo de vocês. A melhor opção que eu indico para vocês colocarem aqui no formato da gravação é o MP4, tá? Que a maioria dos programas de edição aceita, e também as plataformas para onde a gente for para os vídeos, caso vocês não queiram passar por alguma edição, né? Eu recomendo bastante que vocês editem os vídeos antes de postar. Aqui as faixas de áudio que vocês querem utilizar. Lembrando, isso aqui também foi explicado no outro vídeo que eu fiz, então vejam lá para mais detalhes, tá bom? A respeito do codificador, pessoal, da mesma forma que a gente fez lá na transmissão, a gente também vai escolher um dos dois, ou a placa de vídeo ou o nosso processador. Vamos escolher aqui a placa de vídeo, que é o mais usual. Também a gente pode redimensionar o nosso vídeo de saída aqui, tá? Lembrando, pessoal, que a gravação ela não tem a ver com a nossa internet, então a gente não precisa ficar dependente de uma taxa de upload para fazer isso aqui. Então aqui na redimensão a gente vai colocar qual é a resolução que a gente quer que o nosso vídeo tenha, e da mesma forma a gente pode utilizar as recomendações e o site lá que a gente utilizou para fazer a transmissão ao vivo, a gente pode colocar aqui, tá? Só que aqui, pessoal, na taxa de bits, como a gente não vai utilizar o upload, isso aqui a gente pode fazer de uma maneira para deixar a qualidade do nosso vídeo muito maior. Então o ideal é vocês colocarem pelo menos 25.000 kbps aqui, tá? Quanto melhor o computador, mais vocês podem colocar aqui. Lembrando que isso aqui vai aumentar o tamanho do arquivo de gravação de vocês, então pelo menos 25, tá? Seria o mínimo. A respeito da aba de áudio, pessoal, não tem muito o que falar aqui. São as 6 faixas de áudio que a gente pode utilizar no OBS. Ela, por padrão, aqui sai no 160. A gente pode aumentar se quiser. Eu geralmente deixo no 320, mas eu não sei exatamente explicar para vocês o quanto isso afeta no nosso computador, e nem assim se vale tanto a pena na qualidade de áudio, tá bom? Vocês podem colocar aqui 192, 256, eu já vi que o pessoal costuma utilizar essas taxas de bits para o áudio, tá bom? A respeito do buffer de repetição, pessoal, eu não vou explicar nesse vídeo, mas também teve um outro vídeo que eu falei sobre essa opção aqui e para que ela serve. Então se vocês quiserem assistir, vai estar aí no cardzinho. Agora vamos falar da parte de áudio, pessoal. Vamos aqui para a configuração de áudio, tá? Eu recomendo vocês deixarem aqui em 48. Aqui nos canais deixa estéreo, né, para fazer o esquema do som nos dois lados do nosso headset, ok? Então aqui é onde a gente vai escolher o áudio do nosso desktop. Não deixa em padrão, tá? Porque isso aqui costuma dar alguns problemas, né? Quando a gente desliga, liga o computador, aí ele troca de onde que ele tá captando o áudio, para onde ele tá mandando. Às vezes ele tá mandando para nossos fones, às vezes a gente não fez configuração nenhuma de diferente, a gente não mudou nada, e daí ele tá mandando na caixinha, ele tá mandando no monitor, então, né, é meio doido isso aqui. Utilizem exatamente aonde que vocês querem que o áudio saia, tá? Por exemplo, aqui no meu caso eu vou dizer que eu quero que saia no meu headset, tá? Então coloco aqui headphones, que daí tá fazendo relação ao meu headset. Aqui a parte do microfone, pessoal, também escolham, porque da mesma forma ele pode alterar, utilizar o microfone do headset, às vezes o microfone que eu estou utilizando aqui, né, esse que eu uso, ou então utilizar o microfone da webcam, né, então a qualidade fica alterando, tem que tomar cuidado com isso aqui, escolham certinho qual que é o microfone de vocês. No meu caso aqui, o microfone USB Audio Device, que seria esse aqui que eu estou utilizando. Agora vamos para a parte de vídeo, pessoal. Olha só, aqui na resolução base, que vai ser a tela de vocês, como que é o monitor de vocês, qual que é a resolução que ele suporta. Então vocês vão escolher aqui a maior resolução que ele tem, que no meu caso seria 1920 por 1080, tá bom? Essa outra opção aqui é só porque ele é mais comprido do que o normal, mas a gente não utiliza isso para fazer gravação ou para fazer transmissão, então é por isso que eu utilizo essa aqui, 1920 por 1080. A resolução de saída, pessoal, é a mesma coisa que a gente tinha aqui na saída, tanto na transmissão, onde a gente podia redimensionar a saída, quanto na gravação, que aqui também tem a opção. A gente pode fazer a mesma coisa aqui na parte de vídeo, só que isso aqui faz para tudo. Então lá a gente faz individualizado, aqui a gente faz para tudo, tanto para gravação quanto para transmissão. Então vocês escolham o que vocês querem fazer aqui, tá bom? Aí aqui o filtro de redução que ele vai utilizar, pessoal, o melhor é o bicúbico mesmo, tá? Não tem mistério aqui. E aqui no FPS é quanto que vocês vão querer entregar de FPS, tanto nas gravações quanto nas transmissões. Lembra que eu falei que eu queria fazer uma transmissão de 720 a 60? Então, é aqui que eu vou escolher isso. Eu só venho aqui e altero
para 60, tá? Todas essas configurações que eu tô mostrando para vocês, eu fui aprendendo com o tempo, conforme os problemas que eu ia tendo iam surgindo. E se tu ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui para mim nos comentários, ou então me visitar quando eu estiver ao vivo, lá em twitch.tv/didio. Continuando aqui, pessoal, a gente vai para as teclas de atalho. É autoexplicativo, a gente coloca aqui teclas para mutar microfone, para iniciar a live, para pausar a gravação, para continuar a gravação, iniciar o buffer de repetição, por exemplo. Tem várias situações aqui que a gente pode atribuir teclas de atalho. Não apenas isso, mas quando a gente colocar plugins também no nosso OBS, se tiver relação com as teclas de atalho, se a gente puder utilizar teclas de atalho para ativar alguma coisa que o plugin nos proporciona, também vai aparecer aqui, tá bom, pessoal? Aqui na parte do avançado, pessoal, a princípio vocês não vão precisar alterar nada, que já vai estar tranquilo para a live de vocês sair rodando, ou até mesmo as gravações de vocês saírem sem problemas. Depois que vocês fizeram todas as alterações aqui, tanto na parte de vídeo, na de áudio também, que é importante, a de saída, que é a principal, a conexão que vocês vão ter feito aqui com a plataforma que vocês vão fazer, tá? Vocês dão um aplicar aqui e depois um OK. Se vocês conectaram a conta da plataforma que vocês vão fazer as lives aqui com o OBS, na parte de visualizar abas, vai aparecer aqui para vocês as opções de chat, de informações da transmissão e também o feed de atividades, tá? Como, por exemplo, vocês podem ver aqui do OBS que eu tô gravando, né? Eu tenho aqui a parte do chat da minha live e também tenho aqui, ó, a parte, né, de informações para poder trocar o nome ali, colocar o nome do jogo e tal. Para não deixar vocês sem nada nessa parte, pessoal, vou simplesmente dar uma leve tapeada aqui. Vocês podem adicionar uma cena clicando aqui no maisinho, tá? Dar um nome para a cena, vou deixar a cena 2. Vocês podem ficar alterando entre elas. Mas vou aqui na primeira cena e aqui eu vou acrescentar uma fonte, tá? Eu posso adicionar, por exemplo, uma imagem. Posso adicionar aqui uma fonte de navegador, que seria alertas, né? E várias outras coisas que a gente pode fazer com fonte de navegador. Um texto, por exemplo, também. E ó, vocês podem ver que nessa cena já tem o meu nome e na cena 2 não tem. Daí quando eu altero entre uma e outra, vocês podem ver essa diferença. Pronto, agora aqui na cena 2 eu coloquei uma imagem, né, da Lara Croft e eu chamei essa fonte de teste, tá? Então aqui vocês veem que quando eu altero entre uma e outra, aí tem agora a diferença. A ideia aqui para a gente montar as nossas cenas é através da necessidade que a gente vai ter para fazer uma transmissão ou uma gravação. Por exemplo, eu coloquei a minha câmera que vocês estão vendo, é uma fonte. Aqui o OBS seria a outra fonte, né? A gravação do meu monitor é outra fonte. Então é mais ou menos por aí. Depois eu explico para vocês melhorzinho num vídeo futuro como que funciona essas coisas de cenas e fontes. Uma outra coisa que é interessante também, pessoal, é vocês sempre deixarem o OBS para ser executado como administrador. Cliquem com o botão direito no ícone dele, vai em propriedades, aqui em compatibilidade, alterem aqui para executar este programa como administradora. Aí é só colocar aplicar e dar um OK. Pronto, isso aqui evita alguns problemas que a gente possa ter com o OBS. Por hoje era isso, e se você quiser aprender um pouco mais com a gente, eu indico esses outros 2 vídeos que vão estar aí nos recomendados para vocês, fora aquele que eu pretendo fazer sobre a organização de cenas e fontes. Então, até mais e um grande abraço.